Muita gente acha que contextualizar é você modificar o evangelho para adequar a um determinado contexto. Quando, na verdade, contextualizar é você traduzir o evangelho para um determinado contexto. É muito diferente de modificar e traduzir, ou transpor, né? Alguns autores, em vez de tradução, colocam transposição. Porque o que é uma tradução? Pensa o seguinte, na embaixada, sei lá, a embaixada do Brasil na Índia, por exemplo. Ele precisa ser fluente em português, obviamente, né? Porque senão não tem como. Mas ele também tem que ser fluente na língua do país onde ele vai ser o embaixador, no caso, na Índia, por exemplo. E com a gente é a mesma coisa, assim, a gente tem que ter duas fluências, tanto a nossa fluência bíblica, ou seja, a gente ser fluente nas escrituras, né, entender as escrituras profundamente, mas nada adianta a gente entender as escrituras profundamente se a gente não entende a nossa cultura profundamente, porque senão a gente não vai conseguir fazer esse trabalho de tradução. Nossa. Porque traduzir, e se tem alguém que nos assiste aqui que é tradutor, vai saber muito bem disso, não é só uma questão literal de pegar literalmente uma palavra e colocar para outra. Tem uma questão de contextualização, de adequação, não de mudar o que quer dizer, mas de adequar aquilo para aquela cultura. Tanto é que quando a gente vai ver filmes legendados ou dublados, por exemplo, é muito comum o ator, a atriz do filme original falar algo e a legenda ou a dublagem ter uma palavra diferente do que seria a correspondência exata. Por quê? Porque tem uma questão toda de semântica, de sentido, que se fosse aquela palavra só exata para o português, talvez não faria tanto sentido assim, ainda que no original tenha usado. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, assim, não é adequar, acomodar o evangelho na cultura, no sentido de tornar o evangelho palatável, no sentido de tornar o evangelho adequado para a nossa cultura, porque senão a gente vai começar a modificar o evangelho para ele se tornar aceitável, e não é isso que Cristo nos pede para fazer, mas a gente precisa contextualizar o evangelho, né? A gente precisa traduzir o evangelho para a realidade onde a gente está, seja aqui em Goiânia, seja para a cena cultural que a gente faz parte, seja para a galera skatista que você anda, seja para um lugar do outro lado do mundo, assim. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, ter esse cuidado de não modificar o evangelho, mas sim de traduzi-lo, de transpô-lo para uma nova realidade, onde a forma que a gente vai fazer essa tradução vai fazer essa mensagem do evangelho fazer sentido para aquela cultura, né? Ainda que ela não vá concordar, mas vai fazer sentido para ela, né? Ela vai compreender, ainda que não concorde.